Se você já viu uma final entre Corinthians e Flamengo, de duas uma. Ou você tá ficando velho, ou você tá assistindo esse vídeo depois da data de lançamento dele e depois das finais da Copa do Brasil. Mas de qualquer jeito, fica aí para saber como foi a primeira vez que esses times se enfrentaram numa final de campeonato. Antes de qualquer coisa, eu queria te dar um pouco de contexto histórico do que estava acontecendo naquele momento. Como você deve saber, o Campeonato Brasileiro tinha sido iniciado em 1973 e até 1986 o campeonato contava com times de todos os estados do país. Depois disso, a CBF, para melhorar a qualidade do produto, e já por muita insistência dos clubes grandes do país naquela época, começou a dar uma enxugada no campeonato, o que acabava excluindo muitos estados, já que o campeonato de elite, como a gente pode dizer, ele fica meio que restrito, a alguns estados aqui do país, até alguns clubes, nem todos os clubes de São Paulo são grandes, mas, enfim, apenas alguns times, e algumas regiões têm representantes, que estão sempre brigando por títulos. Com isso, para que os outros estados não ficassem completamente excluídos, é que em 89 a CBF decide criar a Copa do Brasil, dando oportunidades aí mais democráticas, para todo mundo estar participando. E a partir do momento que a gente tem dois campeonatos nacionais, o que já acontecia, por exemplo, em países como a Espanha, a Inglaterra e a Itália, a gente podia ter um terceiro campeonato, assim como esses países já tinham, que é a Supercopa Nacional, a Supercopa do Brasil, no caso. Isso já aconteceu desde a primeira edição da Copa do Brasil. Teve a edição de 89, o campeão brasileiro foi o Vasco e da Copa do Brasil foi o Grêmio. Então, em 1990, a gente tem a primeira edição da Supercopa do Brasil. No entanto, foi uma edição super desorganizada. A CBF, por falta de datas no calendário, ela decidiu usar os confrontos entre os dois times na Libertadores como o confronto para decidir quem seria o campeão da Supercopa do Brasil. Isso gerou muita confusão, o Grêmio acabou ficando com essa taça, mas o que reza a lenda é que muitos jogadores nem sabiam que estavam disputando alguma coisa. Em 1991, quando ela foi reeditar, fazer a nova versão da Supercopa do Brasil, ela decidiu fazer direito, e marcar uma data oficial e parar os dois times apenas para aquela competição. Em 1991, então, seria reunido o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil. Nesse caso, então, Corinthians e Flamengo. Algo interessante desse duelo entre Corinthians e Flamengo é exatamente a falta de finais, de decisões entre os dois clubes. E eu acredito particularmente que isso se deve muito a esses dois clubes raramente estarem bem ao mesmo tempo. São poucos os momentos na história em que os dois estão brigando por títulos ao mesmo tempo. Certo? Geralmente um tá mal, um tá no meio da tabela, um tá brigando lá embaixo. Se você pensar até recentemente, isso aconteceu. Se você pegar o histórico, o período histórico onde o Corinthians estava melhor ali recentemente, então de 2009 a 2017, é um período quase que sem títulos para o Flamengo, e quando o Flamengo começou a ganhar mais títulos, foi exatamente o momento onde teve uma crise financeira ali no Corinthians, o time deu uma pioradinha. Então, isso explica muito dessa falta de decisões entre os dois clubes. É fato que Corinthians e Flamengo já tinham ficado com o primeiro e segundo lugar em um torneio, mas uma única vez, e não era um torneio com final. Era um torneio chamado Quinela de Ouro, disputado em 1942, que era algo muito parecido com o Rio-São Paulo, que era disputado no formato de pontos corridos, onde o Corinthians foi o campeão e o Flamengo o vice. Mas, como eu disse, não tinha uma final, não teve uma decisão entre os dois clubes. A forma com que esses dois clubes chegavam também naquela final é bastante diferente, Se a gente for falar das últimas décadas as últimas décadas antes daquele jogo, o Corinthians, ele vinha de uma quebra de um tabu, uma quebra de um jejum de 23 anos sem título, mas tinha ficado ali com conquistas estaduais. Enquanto o Flamengo passou os anos 80 ganhando muita coisa, tanto nacionalmente como internacionalmente. Na década de 80 o Flamengo ganha 4 campeonatos brasileiros, ganha a Libertadores, o Mundial, e já começa ali os anos 90 conquistando a Copa do Brasil. E o Corinthians, aquele campeonato de 90, ele é extremamente especial, porque era o primeiro título nacional do clube. O Corinthians havia vencido torneios
com times, né, de fora de São Paulo já, mas eram torneios pontuais, não de um tamanho tão grande como era o Campeonato Brasileiro até então. Alguns detalhes interessantes daquele jogo é que é a primeira vez que o Corinthians entra em campo com aquele escudo com uma estrela apenas, né, acima do escudo, representando exatamente o título do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Também, naquele jogo, algo bem interessante, durante o jogo é anunciado a vitória, né, da Marlene Matheus assumindo a presidência do clube naquela época. Concluir aqui, depois dessa jogada, surgiu a notícia então dada aí finalmente com a eleição do novo presidente do Corinthians, na verdade é uma presidenta, a senhora Marlene Matheus. Não muda nada no Corinthians, porque ela vai continuar cuidando, se é que cuidou alguma vez, da parte social lá do Corinthians, que está absolutamente largada, né? E o Matheus continua cuidando do clube, né? Que começa o grande espetáculo para você. Apesar de muita chuva naquele dia, o jogo foi bem interessante. O time do Corinthians contava com bons jogadores, como Ronaldo, Neto, a principal estrela, e Paulo Sérgio, enquanto o Flamengo tinha Zinho, Júnior e o Marcelinho, que mais tarde seria o Marcelinho Carioca do Corinthians. Todo recuado, que passagem do Júnior em cima do ponteiro Fabinho, hein? Tá sozinho, Zinho, é só fazer, gira mal de pé esquerdo, 0-0. Olha o cruzamento, passa a bola, Neto! Valeu pela Bandeirantes. Marcelinho bem lançado, hein? Pelo Zinho, chegou no fundo pela esquerda, atravessou Ronaldo! Nos pés do comandante Nélio agora. Inclusive está como se fosse um centroavante, né? Você vai vendo agora há pouco, se a jogada tiver sequência. Olha o Edson levando. Olha onde está o Neto, na meia-lua, pegou de voleio, bate na trave, não entra! Bateu no pau direito, ainda da Corinthians, olha o Neto, clareou tudo de pé esquerdo, cravado pelo Júnior. Que humildemente um jogo muito equilibrado, com chances claras para os dois lados e com muito trabalho para os dois goleiros. O Corinthians conseguiu a vitória naquele campeonato com um gol de Neto, nos 25 minutos do segundo tempo. Neto de cabeça, gol! Quando o Fabinho cruzou, ele dividiu de cabeça com as mãos do goleiro Zé Carlos. Ela caiu atrás do número 1 do Apesar do jogo seguir equilibrado após o gol do Neto, acabaram não saindo mais gols naquela decisão, que até merecia pela qualidade dos jogadores que estavam em campo, e o Corinthians conseguiu se sagrar termina o campeão da jogo, o Supercopa do Corinthians é Brasil. o campeão da Supercopa. 1 Corinthians, 0 Flamengo. Um campeonato que seria paralisado dali em diante, né, com 2 vices cariocas. O campeonato acabou sendo paralisado e só retornaria lá em 2020. Mas eu queria saber de você. Você assistiu esse jogo na época? Você estava no estádio ou de repente assistiu pela televisão? Qual foi sua impressão na época desse campeonato, quando foi disputado? E se você estiver assistindo antes da final da Copa do Brasil, diz aí o que você acha que vai acontecer dessa vez. Né? Será que o Corinthians consegue vencer de novo? Até aqui, os 2 títulos que a gente tem entre os 2 clubes vieram para o lado do Corinthians. O que você acha que vai acontecer agora? Se você estiver no futuro, diz o que aconteceu e deixa o like e compartilha esse vídeo, beleza? Tamo junto e vai Corinthians!